Vou colocar aqui para a gente falar, então, sobre pandemia e espiritismo, que é o capítulo 21 do novo livro. Isso. Pandemia e espiritismo. Uhum. Eu vou ler também, que é pequeno. Uhum. E eu li esses 2 capítulos que a gente vai ver hoje e falei, foram muitos tapas na cara que, né? É isso. Pandemia é dor e sofrimento. Não se passa impunemente pela proximidade do risco da morte ou pela perda das pessoas queridas no intervalo de tempo tão curto. Sequelas físicas, psicológicas, emocionais e espirituais afligem multidões e podem persistir por tempo indeterminado. No espiritismo, a pandemia é considerada por muitos como um flagelo destruidor, nos termos em que o assunto aparece descrito no capítulo da Lei de Destruição, nas questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos. De acordo com esta linha de interpretação, certas catástrofes acelerariam o processo evolutivo da humanidade através da compaixão, da solidariedade, da união de forças para o enfrentamento de um problema comum. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos da abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Vocês precisam passar por isso para lembrar o que vocês precisam de fato fazer, né? De fazer a caridade, de amar ao próximo, quer dizer, ser menos todos temos egoísta. essa capacidade, mas no dia a dia, na nossa vida, a gente nunca se lembra naturalmente de exercitar essa consciência, né? Só precisa ter um flagelo, ou seja, muitas pessoas precisam sofrer muito para a gente se tocar, né? Aí veio a pandemia, a gente se tocou, depois achou normal, né? Na minha visão. E agora as chuvas, né? Tá fazendo isso aí de novo. O pessoal tá passando necessidade, e a gente já tá pegando isso, pegando as dores e tentando fazer a caridade, ajudando como pode. Enfim, de vez em quando tem que vir um alerta aí pra gente. E aí ele pergunta, será que aprendemos algo de útil para a nossa evolução espiritual durante a pandemia? Vamos aos fatos. Toda pandemia tem origem em zoonoses, que são doenças causadas por animais. E, invariavelmente, guarda relação com alguma ação humana que precipita maior rapidez nas mutações virais. Micro-organismos que vivem em animais isolados, refugiados em lugares distantes, podem se aproveitar da chegada do homem para desenvolver novas habilidades de contágio, ampliando o leque de hospedeiros. Desmatamento, caça, consumo de animais silvestres são alguns dos gatilhos para o avanço de doenças infecciosas mais ou menos preocupantes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem mais de 200 tipos de zoonoses que respondem por 75% das doenças infecciosas emergentes do ser humano, como a influenza, gripe espanhola, gripe suína, aviária, AIDS, ebola. Todas têm essa origem comum. Tudo indica que o mesmo vale para a Covid-19. E ele coloca aqui as causas, né, assim, um dos gatilhos, né, coisas que, teoricamente, a gente não precisava fazer, né, o desmatamento, a caça e o consumo de animais silvestres. Então, a gente vai invadindo. As doenças que estão neles, os vírus que estão neles, não os afetam, né? Isso, ele fala logo à frente. Vivem todo tranquilo lá onde eles estão. Uma vez que houve o desequilíbrio, os espaços deles são invadidos, né? Bloqueados, invadidos e bloqueados, aí vem para a gente que o nosso sistema orgânico não suporta. Aí acontece. Exatamente. Ele até fala isso mais à frente. Bom, no início de 2022, 20 especialistas de diversos países publicaram na revista científica Science Advances um plano de ação para guiar tomadores de decisão na prevenção de novas pandemias. São basicamente 3 medidas. 1. Melhoria na vigilância de transmissão de patógenos de animais para humanos.
2, manejo da vida selvagem e combate ao tráfico de animais. E 3, redução do desmatamento. De acordo com os pesquisadores, o custo anual dessas medidas, que gira em torno de 20 bilhões de dólares, seria 20 vezes mais barato que os gastos de enfrentamento da pandemia. Nossa. Então, assim, já colocaram 3 ações que dá para a gente fazer para evitar futuras pandemias, que gasta muito menos do que controlar uma pandemia. Mas será que faremos? Será que adotaremos isso? Ou iremos correr o risco para, vamos ver se vai dar outra pandemia mesmo? Então, poderia muita coisa ser evitada, só seguindo isso, né? Exato. E com certeza, seguindo isso, não só evitaria a pandemia, né? Teriam vários outros benefícios. Muitos benefícios, igual alguns que aconteceram na própria pandemia, né? Sim. Os mares, os rios, né? Oi, Estela! Ei, tudo bem, Ana? Tchau, Estela! Tchau. Como se vê... igual a limpeza, né, dos mares, vários... O próprio... Veneza lá, os canais de Veneza, né? Ficaram super lindos. Sim. Pouco tempo que a gente parou de agir, né? Vamos dizer assim. Como se vê, para atenuar os riscos do aparecimento de novas pandemias, é preciso reduzir os desmatamentos, equipar laboratórios para o rastreamento de vírus que possam ameaçar a humanidade e instituir protocolos sanitários rígidos em todos os processos que envolvam contato com animais silvestres e ou manipulação de suas carnes, vísceras, peles, e etc. Apesar de toda a dor imposta pela maior pandemia do nosso tempo, não me parece que tenhamos avançado suficientemente em nenhum desses setores. Eu também acho que não. O vírus invisível, aí entra aquela parte que você falou, né? O vírus invisível, que não representa nenhuma ameaça a qualquer outra espécie da natureza, exceto a nossa, expôs de forma contundente outros problemas que elevam exponencialmente a nossa vulnerabilidade em cenários de pandemia. Aí agora ele começa a falar sobre as nossas desigualdades. O coronavírus se propagou com maior rapidez em agrupamentos humanos historicamente marginalizados, aglomerados em habitações de qualidade inferior, sem nutrição adequada ou histórico de assistência médica digna. A chaga da desigualdade também foi evidenciada por ocasião do descobrimento das vacinas, que chegaram rapidamente onde havia dinheiro para comprá-las. Como não é possível controlar a pandemia sem um bom nível de cobertura vacinal em escala global, a desigualdade vacinal é uma ameaça coletiva. Não seria este o convite explícito à fraternidade, à solidariedade, à caridade entre os povos? Outra prova, no sentido mais espírita do termo, foi o abalo econômico causado pela pandemia, especialmente antes do início das imunizações. Desemprego, elevação da pobreza e da fome, aumento do número de pessoas em situação de rua, determinaram um flagelo social de grandes proporções ainda não totalmente superado. Mas essa crise humanitária também precipitou a multiplicação de gestos comoventes, de amor ao próximo, doações de alimentos, remédios e outros itens essenciais. Se a caridade é o lema fundamental dos espíritas, o Brasil se transformou num lugar particularmente interessante de se acelerar o passo em favor da própria transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar suas inclinações más, como o codificador descreveu o verdadeiro espírito. Aí entra a parte de ajudar as pessoas que estão precisando por conta, né, desse mal gerado por nós mesmos. Cabe aqui mais uma boa reflexão turbinada pela pandemia. Se o Espiritismo considera a desigualdade das condições sociais como obra do homem, não de Deus, que desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar, qual o nível de comprometimento dos espíritas para combater verdadeiramente a desigualdade? E aqui ele coloca uma coisa para você pensar, né? Logo à frente. Vou continuar só para poder entender. Essa é uma questão para nós? Vamos dar um exemplo concreto. Quando se distribui comida ou agasalho, tarefa nobre e urgente, realizada por inúmeras casas espíritas em boa parte do Brasil, certamente que se faz o bem. São expressões de caridade, não há dúvida. Mas qual é o efeito disso sobre a desigualdade? Na economia, desigualdade é a
distância que separa os mais ricos dos mais pobres. O combate frontal à desigualdade exigiria, portanto, uma estratégia diferenciada. Sem prejuízo do assistencialismo, que aplaca as carências mais urgentes, essa luta contra a desigualdade passa impreterivelmente pela educação de qualidade para todos. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Escreveu Allan Kardec com absoluto conhecimento de causa, sendo ele pseudônimo de um dos maiores pedagogos da França, discípulo de Pestalozzi. Que a doação de alimentos, remédios e agasalhos não invalide os esforços do movimento espírita em favor do eventual custeio de matrículas, mensalidades, materiais escolares, livros, ajuda para transporte, merenda, computadores, planos de banda larga, cursos preparatórios para o Enem, etc. Então, aí ele coloca, né, que sim, é necessário essa ajuda emergencial, até como ele falou aqui, que é urgente, né? Então, há essa necessidade, mas que não fique só nisso, né? Que não fique só nessa ajuda imediata. Uhum. E realmente é o que a gente pode perceber que acontece as catástrofes, a chuva mesmo. Acontece a chuva, as pessoas doam as coisas para... Ei, Sofia, boa noite. Você foi que não. Não passaram para mim? É para você. As pessoas doam as coisas, né, para aquele momento de urgência e depois fica nisso. Uhum. Acabou a chuva, tá ótimo, obrigado, valeu. E pronto, né? E não é para a gente esquecer. Exatamente não, isso. que ele ressaltou aqui, que é bastante interessante, é que nessas situações, alimentos e roupas são, assim, prioridades. Uhum. Né? A gente nunca lembra das outras coisas que são super necessárias e que essas pessoas carecem muito, 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 porque não tem como adquirir, não tem como ter acesso. Né? Sim. É engraçado, não é engraçado, mas que fazendo esse trabalho assim de doação e tal, aí a gente lá no Clara mesmo, a gente perguntou, né? Vamos doar tal coisa. A gente, vamos, vai ser legal, né? Aí eu não sei quem, realmente não sei quem, teve a ideia de falar assim, por que a gente não pergunta o que eles estão precisando? Uhum. E quando a gente perguntou, vieram respostas assim, totalmente diferentes, cada um precisava de uma coisa, porque as realidades são diferentes, e foi muito mais simples do que a gente pensava. Foi assim, gente, é isso que ele está precisando, então vamos dar isso. Às vezes eram coisas básicas mesmo que a gente não tinha passado na nossa mente, que às vezes o que a gente pensou ia gastar muito mais, ia ser muito... A gente ia ter muito mais gasto, muito mais mão de obra e tal, e não ia ser... Não ia... Suprir necessidade, né? Suprir a real necessidade deles, né? A gente ia achar que estava ótimo, mas para eles não estava ótimo. Aí, às vezes é isso, né? Às vezes perguntar também. E... Essa foi uma grande sacada aí. Aí, para finalizar, ele encerra. Como se vê, a pandemia ofereceu oportunidades preciosas de avançarmos com maior consciência e celeridade na direção de um projeto evolutivo mais consistente, pragmático e coerente com os princípios da doutrina espírita. Não é por falta de diagnóstico que deixaremos de resolver esses e outros problemas. A questão fundamental estamos dispostos a fazê-lo? E ele termina com uma frase assim, tapinha na... Porque realmente doar quando acontece esses flagelos, doar comida, doar a roupa, é muito mais fácil, né? Muito prático. Não deixa de contar, né? Como ele mesmo falou, não deixa de contar como um bem, mas não resolve, né? Não resolve de fato o problema. Não resolve. Aí ele termina com uma pergunta muito boa. Estamos dispostos a buscar soluções mesmo do problema? Olha, eu vejo nesse capítulo todo aqui, nesse final, e no capítulo todo, uma grande referência para a gente for formatar esse projeto que a gente sonha aí. Hein? Tem muito conteúdo aqui que pode constar do projeto. Sim. Né? Porque é muita reflexão direta, né, com realmente o movimento espírita. Verdade. Então, muito bom. E toca no ponto que todas as entidades espíritas, quer dizer, que têm um pouquinho mais de posses, né? Tem um trabalho assistencial enorme, né? Sim. Ou seja, já está ali com tudo na mão
É só adicionar mais alguma coisinha, mais uma pitada para a gente dar uma melhorada gigante nisso. Isso. Como essa simples pergunta que você falou, de que vocês estão precisando, né? E aí ele termina aqui, tem uma página que eu não tirei foto agora que eu tô vendo. Na verdade, deixa eu tirar o embaçado. É uma página aqui que tem uma frase, eu só vou ler para... Tá. De uma forma ou de outra, espíritas e ecologistas reconhecem a existência de forças que atuam positivamente em defesa do planeta, da manutenção da vida e da biodiversidade. É só uma frase para fechar mesmo. Então, esse foi o capítulo Pandemia e Espiritismo, que ele acrescentou nessa nova edição, né? Essa edição revisada desse livro. E eu acho que a reflexão realmente que fica, realmente se estamos dispostos a fazer as diferentes e fazer sempre, né? Não só esperar catar os flagelos, como ele coloca. Tem que ser permanente, né? Exato. Aí agora, o capítulo 24, né? Antropoceno e ecocídio, que é também outro tarefa. Estou abrindo, hein? Também vou abrir aqui. Pronto, abri. Não. Eu já vi muito ele falando disso nas lives do Papo das Nove. Esse capítulo aqui, quando eu li, eu fui lembrando das falas dele de vídeos também, que eu já assisti, de algumas palestras. E muita coisa que ele fala lá, ele trouxe para cá mesmo. Antropoceno e ecocídio. Um dos poucos consensos da comunidade científica atual, um dos raríssimos pontos de absoluta concordância e sinergia de diferentes correntes da ciência hoje, é que nós experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade. Essa crise é causada pelo ser humano, a espécie líder, topo da cadeia evolutiva, feita segundo as escrituras, à imagem e semelhança de Deus. Essa crise é resultado, portanto, de nossos hábitos, comportamentos, estilos de vida e padrões de consumo. Essa crise tem a nossa digital, tem o nosso DNA. Portanto, resolvê-la implica em uma mudança profunda de cultura. Responsabilidade totalmente nossa. Espera um pouquinho. Você quer fazer o quê? Você fecha a câmera só um instantinho para poder passar. E o que tem? Se você começar ao vivo, filmando. Ah, tá bom. Espera aí. Vai, passa. Não, deixa eu ver também como é que vai ficar. Não, porque vai ficar... Você está me vendo, Tamires? Não. Então, a Terra, essa velha senhora de quase 5 bilhões de anos, Gaia na mitologia grega, já registrou pelo menos 5 grandes extinções em massa causadas por cataclismos naturais. Hoje, verifica-se a 6ª grande onda de extinção em massa, que não é provocada por nenhum fenômeno natural. Nós somos os responsáveis diretos por isso. Em apenas 40 anos, nós levamos à extinção mais da metade dos animais selvagens desse planeta. A cada ano, destruímos uma área verde equivalente a 5 milhões de campos de futebol. Essa crise ambiental, obviamente, também gera grandes impactos sobre nossa qualidade de vida, nossa saúde, longevidade e bem-estar. Em agosto de 2016, na África do Sul, em um congresso internacional de geólogos, foi dada a largada para um protocolo de investigação que pretende checar se, de fato, teríamos ingressado oficialmente em uma nova era geológica denominada Antropoceno, caracterizada pela brutal intervenção da nossa espécie nos sistemas naturais do planeta. Não consigo nem comentar. Alteramos de tal maneira o clima, a biodiversidade, a configuração dos oceanos, a disponibilidade de espécies animais e vegetais, e produzimos tanto lixo, entre outros fatores de desequilíbrio ambiental, que não seria mais possível explicar o planeta sem os impactos gerados por nós. Além de antropoceno, ecocídio é outro termo importante que todos devemos conhecer. Uma das definições possíveis alude à responsabilidade coletiva que temos pela destruição do planeta.
Apesar dos relatórios científicos que reportam o risco de um colapso, de uma ruptura na capacidade dos ecossistemas, proverem à humanidade daquilo que retiramos sistematicamente do meio ambiente, muitos de nós continuamos dando preferência ao consumo desenfreado, desperdiçando água e energia, descartando grandes volumes de lixo sem reciclagem ou reaproveitamento, emitindo gases estufa em deslocamentos eventualmente desnecessários em veículos automotores e etc. Tudo isso, apesar dos inúmeros alertas, relatórios e diagnósticos. Eu fui lendo isso e pensando, nossa senhora, outro dia eu esqueci meu copo e tive que usar um copo descartável. O pior, para beber um suco que não estava bom, para beber um suco que não estava bom, que eu tive que jogar fora. Aí eu, caramba. A gente ontem no aniversário aconteceu isso, eu larguei minha canequinha em casa. Pois é, foi ontem mesmo, foi lá na federação, inclusive. Boa noite. Gente, eu lendo e pensando nas coisas que eu estou fazendo, nossa, calma, vai com calma. Quando isso acontece, realizamos conscientemente uma escolha que não é em favor da manutenção da vida em equilíbrio nesse planeta. Somos cúmplices do ecocídio. Lembremos-nos do exemplo do elevador. É como se na estrutura projetada para transportar com segurança 10 passageiros, entrassem 11 ou 12. Quando se desrespeita o cálculo do engenheiro projetista, eleva-se o desgaste das peças, a entropia, o risco de um colapso estrutural. Os espíritas... Boa analogia para fazer a gente entender e para quem a gente quer divulgar, né? Fazendo analogia com o elevador. Sim. Então, o André, só palmas para ele. Só. Uhum. Os espíritas têm, portanto, motivos para prestar mais atenção no tempo que passa. Se experimentamos um período de transição, convém não desperdiçar tempo e energia, porque esta seria uma encarnação chave para resolvermos nossas pendências evolutivas. Aí eu li isso aqui e falei, se era essa, já foi, né? Deu errado de novo. É uma nova chance para acumularmos experiências positivas, elevando a nossa vibração, aumentando assim as chances de prosseguirmos nesse planeta, em sintonia com a nova frequência do orbe, já na condição de mundo de regeneração. A bem dizer, a atual encarnação é o nosso vestibular ou Enem espiritual. Para nós, espíritas encarnados, é hora de provar aqui, em plena transição planetária, imersos em um ambiente de turbulência, intolerância, racismo, xenofobia, sexismo, etc., os nossos valores espirituais. E isso vale para com o cuidado com a nossa casa planetária. Uma pessoa que joga lixo na rua, por exemplo, não percebe que a rua é parte de algo maior que nos acolhe. É possível que em um mundo de provas e expiações, muitos entendam que a rua é lugar de ninguém. No mundo de regeneração, entretanto, a rua é lugar de todos. A casa planetária é nossa e prestaremos contas do que fizermos com ela. Quando eu li isso daqui, eu lembrei automaticamente dos torcedores japoneses, né? Porque mais uma Copa, mais uma vez, eles limparam o estádio de um jogo de inauguração que nem era do Japão. Uhum. E filmaram e perguntaram por que vocês estão fazendo isso? É só para aparecer nas câmeras? E eles falaram, não, a gente faz isso porque japonês, a gente tem na nossa cultura de que a gente não pode deixar o lugar sujo, né? A nossa casa suja, porque somos todos um só e aqui tudo é nosso. Então, a gente não tem que degradar o ambiente que a gente vai. E eles fazem isso há anos. Há anos. É cultural, exatamente. É deles mesmo, de que a gente entra aqui, a gente tem que deixar no mínimo do mesmo jeito como a gente encontrou. Cabe aqui uma analogia com a lei do inquilinato. Foi boa também essa analogia. Que estabelece regras claras para quem vai alugar um imóvel. A obrigação do inquilino é devolver o imóvel ao proprietário, no mínimo nas mesmas condições em que se apropriou do espaço. A lei do inquilinato planetário, pacote de missões enquanto encarnados, e poderia ser resumida na seguinte questão: em que condições devolveste o planeta que não te pertence? Que fizeste pela casa planetária que te abrigou com tanto amor? Este planeta está pronto para nos oferecer a vida em plenitude. Nós, entretanto, estamos malbaratando a casa em que vivemos sem que sejamos sequer os proprietários do imóvel.
pronto, ele fechou com essa etapa aí, mais uma vez, Menina, na nossa cara. esses últimos capítulos novos aí, muito, muito, muito bons. Né? Eu também gostei bastante. Eu realmente eu não sei muito o que comentar, porque, como eu falei, foi muito forte para mim, foi muito tapa mesmo. Então, acho que eu ainda estou internalizando e tentando ver o que eu consigo mudar, porque realmente foi tapa, foi tapa. Menina, essa No questão... momento que eu estou mais relaxada, eu diria assim. Eu estou meio relaxada, então por isso que eu acho que o tapa foi mais forte também. Essa questão do lixo é uma coisa que me perturba tanto, tanto, tanto. Hoje, por exemplo, eu fui comprar uma marmita lá no bairro de Lourdes. Uhum. Você conhece o Espaço Verde? Uhum. Ai, a comidinha deles é maravilhosa. Aí fui lá pegar a marmita. Aí vem. A saladinha já está no isopor, não tem como pedir fora. A marmitinha é de alumínio com a tampa de papel. Aí a comida, uma delícia. Comi. E agora? Vou jogar no lixo. Isso aqui. Meu Deus, como evitar isso? Dá vontade. Igual você fazia, né, no Cio da Terra. Levar menos marmita. Levar. Já que a gente tenta muito, deixar os potes nossos no lugar, né? É isso. Aí pede para colocar nas nossas marmitas e a gente traz para casa. Acho que essa é a solução, né? Eu acho. A gente a gente não pede muito em muitos lugares. Não. Né? Tipo, são os mesmos lugares, que é ou Espaço Verde ou Paraná. E agora é mil vezes mais Espaço Verde. É verdade. Então, tipo assim, conversar com os donos Da do loja. estabelecimento, né? E perguntar, já que a gente compra isso. tanto, se a gente poderia deixar um conjunto de frascos nossos, né? Recipientes nossos, tipo. É exatamente essa a ideia mesmo. Eu acompanho alguns Instagrams, né, do pessoal que vive com menos lixo, a Casa Sem Lixo, esses Instagrams assim. E realmente é essa opção que eles utilizam. Então, é deixar a marmita deles ou mesmo levar para pegar a comida lá. Até pão de forma, eles deram exemplo de que algumas padarias eles deixam a própria vasilha para a pessoa fazer o pão, já colocar na vasilha deles, eles só pegam para não ter nenhum plásticozinho do pão de forma. E é isso, ir se adaptando. Um colega meu também falou que o supermercado normalmente vende milho no negócio de isopor, né? Com plásticozinho. Isso, ai meu Deus. E ele ama milho, e ele falou, eu quero levar milho para minha casa, eu não quero ir lá comprar na praia e carregar, eu quero fazer, né? E só tinha no isopor. Eu falei, não é possível. Aí ele foi lá, chamou um trabalhador, né, do supermercado, falou, hein, eu gostaria de milho. Aí o cara, não, é isso daí. Não, mas vocês não têm nada lá atrás, assim, antes de preparar para cá? Aí, depois de toda uma conversa, o cara falou, tá, a gente tem. Eu trouxe uma caixa, ele pôde escolher e ele conseguiu comprar. Mas, assim, não deveria ter tanta barreira, né, também, né? Mas ainda existe e a gente tem que ir contra essa barreira. São muitas coisas embaladas, né? Tipo, muito, gente. tudo embalado. Sim. Agora a couve no supermercado picadinha, né? Tem na embalagem plástica, a couve sempre tá picada, tá lá, aberta. Aí eu lembro sempre quando eu compro, que minha mãe sempre falava, Tamires, vou comprar couve picada, tá? Não, você pode comprar a folha que eu pico para você. Menos um plástico. Ela, tá bom. No final ela picava também, que depois ela já estava lá, já fazia. Mas é realmente o conforto, né? Já tá ali embalado, picado. E eu nem confio na limpeza dessas coisas já cortadas. Já cortadas, né? Ainda tem isso. Nutricional também, uma couve cortada é diferente de uma couve folha, né? Depois ela trouxe essa informação, ela foi buscar não sei o quê, e ela falou, nossa, couve picada na hora, parece que tem não sei mais o quê, não sei mais. Aí, ó. É porque você mantém, né, os nutrientes. Quando ela já está cortada, muitas coisas elas vão saindo aí do alimento, porque fica aberto, né? Exposto ao oxigênio, então aí, ó. Ainda tem esses prós aí. Eu agora estou conseguindo, falando, né, em pacotes que a gente pega do supermercado pronto e tudo mais, a gente aqui em casa compra muitos granéis. E o lugar que a gente mais compra é no Comercial Ribeiro, lá na Vila Rubim, porque o preço deles é mais em conta de qualquer outro lugar que vende granéis, né?
Então, todas essas coisas, por exemplo, aveia, chia, linhaça, amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, todos esses granéis, sal, a gente compra lá. Então, eu agora estou conseguindo levar as minhas sacolinhas, e aí ele pesa na sacola, para ele, até eles entenderem, ele queria enfiar a sacolinha dele na minha sacola. Eu falei, Na não, sua. eu trouxe a minha sacola porque eu não quero essa sacola aí. Aí ele vai, pesa e entorna, bota na sacola dele e entorna na minha. Aí o preço, não, mas eu tenho que botar essa sacola. Você leva essa sacola plástica vazia, então, com preço. Eu falei, não, mas eu não quero essa sacola. Me dá aqui que o preço, mas vai descolar. Eu falei, não, o preço eu vou colar aqui na cordinha da minha sacolinha. E deu super certo, né? Não quero mais carregar aquele monte de saquinho plástico. E é um saquinho até biodegradável, mas mesmo assim eu não quero. Porque é mais um lixo que gerou, sabe? Sim, exatamente isso. Se a gente no supermercado leva sacolas. No supermercado leva sacolas mesmo, né? Ai, desculpa, fala. Não, porque eu parei depois que você falou. A gente ficou. No supermercado mesmo, quando a gente leva eco bag e compra alguma coisa gelada, eles insistem em colocar uma sacola plástica. Eu, não, moço, não precisa não. Não, mas é porque tá gelado, vai molhar. Eu, tá tudo bem, deixa molhar, pode botar direto mesmo. Eles, então tá bom. Até quando tem já eco bag ali, tem esse sistema ainda de tentar proteger. Eles são treinados para isso, né? Isso, exatamente. Mas aí no supermercado, se você compra a caixa de aveia, já é uma caixa. Tem sempre um plástico na caixa. Sim. Aí você vai comprar linhaça no pacotinho. Além de sair mais caro, é um pacotinho plástico. E assim tudo. A granel realmente é a melhor opção. E é engraçado também quando a gente recusa e as pessoas parece que, nossa, elas estão fazendo diferente. A gente foi comer lá na domingo, né? A gente foi comer na Espoleta e a gente recusou a simples sacola plástica e parecia que a gente estava fazendo assim, nossa, quem são essas meninas? Com cara feio, tipo assim. É mesmo? Eu levei na brincadeira, assim, eu não, tá achando que a gente é louca, né, por não aceitar e tal. Mas tá tudo bem, a gente não vai aceitar mesmo, não. Aí você vai levar isso quente na sua mão? Tô de boa, relaxa, não sei o quê. E no final nem tava tão quente. Assim. Nem tava. Tava dentro de realmente quê? o costume de enfiar tudo na sacola. Aquela vasilha plástica. Que é super aproveitado. Que as colegas dela do trabalho jogam fora, né? Aí você pega. Jogam fora? Aquela vasilha com aquele plástico duro. Gente, nossa. Eu trouxe. Tá aqui no meu armário de casa. Aqui. Jogam fora. Surreal. Eu dei pra Tamires da minha ontem, porque a gente já tem 300 milhões. Tá pegando das meninas. Não. Comem o negócio e elas falam, fora. Nossa. Aí. Até o talher eu pego. Tipo assim, o talher de plástico. Até o talher de plástico eu pego pra lavar e deixar aqui, porque às vezes, muito de vez em quando toca alguém aqui pedindo comida. Aí a gente dava talher, né? Nossa. Mas aí você tem um talher aqui, a gente pode dar esse talher, né? Sim, total. Nossa. Doideira. Não, eu não, quando a Sofia me falou isso, eu não acreditei. Realmente. Nossa, minha mãe, a primeira vez que recebeu aquela vasilha, ela não pensou duas vezes. Ela, que vasilha ótima! Adorei. Não, porque lá em casa a cultura é de até quando eu não como, né? Mas eles comem bastante. O pote de manteiga, de margarina, até isso guarda para. Não, é ótimo para guardar tempero. Guarda, tá tranquilo. Até isso, então a espoleta era a tapuer da vida. É melhor que não vai por aí. Pois é. Bom, gente, o de hoje era isso. Esses 3 capítulos, um que era uma historinha, né? E esses 2 tapas na minha cara, que eu vou ler mais um pouco, internalizar. Semana que vem tem... Aí só faltam 2 capítulos para finalizar. Então, eu coloquei um para cada dia, né? Um para cada semana, já que a gente vai finalizar dia 19. É porque eu não li ainda o próximo capítulo. Se for pequeno, talvez possa fazer 2 e finalizar antes também, não vejo nenhum problema. Quem é na próxima semana? Isso que eu ia perguntar, se... Você? Eu acho que sou eu. É porque assim, deixa eu ver, seguindo, não tem como seguir, porque a gente já mudou a ordem várias vezes.
Uhum. Então, depois de mim já foi a Sofia, já foi a Luísa, então não sei qual ordem seria agora. Pode ser eu, pode ser Pode ser eu. Pode ser você? Ok. Então, eu vou colocar aqui seu nome e vou depois passar lá no grupo as fotos, né? Isso. Que aí, se for pequeno, você faz os dois, né? Isso. E a E gente aí, encerra uma semana antes e tá tudo bem também. Aí eu falei para a Tamires, que não estava aqui ainda, que esses dois últimos capítulos que a gente viu aqui, que o outro foi a historinha, já é uma boa base para a gente escrever o projeto. Estou vendo. Deixa eu... Então é isso. Eu vou até encerrar aqui a gravação, que eu esqueci. Eu tô com